Ele vive, Ele vive, Ele vive. Creia no amanhã, pois Ele vive. Graças a Deus. Aleluia. Depois que você fizer isso, pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Vai comigo para o livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. Versículo 25 também. Pode ser o 24 também. Graças a Deus, que presença gostosa do Senhor neste lugar. Nós estamos nas nossas festas proféticas. Recebemos uma palavra há pouco ministrada pelo bispo Erasmo. O bispo Erasmo Duarte é o nosso bispo ali na Regional de São Paulo. Um homem muito querido, muito de Deus. Uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir, de receber sobre o reino dos céus através da vida dele. Ele falou bastante sobre essas festas. Você que conseguiu chegar às 19 hoje e recebeu a palavra, você está já nutrido aí, já dentro do contexto do que é essas festas proféticas que nós estamos vivendo, né? A Páscoa é uma festa estabelecida pelo Senhor. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 24 a seguir, diz, eu vou ler na ACF, tá, Nanda? Diz, portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Uau! Guarda isto, guarda a festa, guarda a celebração. Separe dias da sua vida específicos para celebrar, para honrar ao Senhor, para lembrar dos teus feitos. Não apenas buscar até alcançar e depois esfriar, deixar de celebrar o nosso Deus, não. Mas quando você entrar na terra que o Senhor te deu, quando você alcançar as bênçãos que o Senhor te dá, te prometeu, que você buscou, quando você alcançar a sua cura, quando você alcançar o seu casamento, quando você alcançar o seu diploma, quando você alcançar a sua prosperidade, quando você alcançar o seu ministério, o seu chamado, Ele está dizendo, quando você entrar no lugar prometido pelo Senhor para você, você vai guardar esta cerimônia, você vai guardar a festa, você não vai deixar de celebrar o Senhor. Você tem esse coração diante de Deus, que quando você alcançar as bênçãos do Senhor, você vai continuar celebrando a Ele, sim ou não? Aplaude Ele em celebração, em nome de Jesus. Você vai guardar e você vai fazer isso ano a ano, e os seus filhos vão ver você celebrando, e eles vão crescer, e eles vão chegar na fase das perguntas, eles vão chegar no tempo dos questionamentos, dos porquês. E quando, versículo 26, quando seus filhos disserem, que culto é esse, papai? Que culto é esse, mamãe? Que festa é essa, papai? Que festa é essa, mamãe? Então, você vai responder, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Deus nos ensina aquilo que vai nos manter a alegria, a paz, nos vai preencher o nosso ser, vivendo com Ele, vivendo nele.
Ele estabelece tempos de festas, Ele estabelece tempos de prostrar-se, tempo de adorar, tempo de semear, tempo de colher. E Ele já nos prepara para viver assim e para termos respostas àqueles que querem saber a razão da nossa vida, a razão da nossa festa. E a razão dessas festas proféticas está aqui nesse versículo 27. O que é a Páscoa? A Páscoa é o dia que passou por cima dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. A palavra Páscoa significa passagem. Foi quando, prestes a serem libertos do Egito, um último sinal da mão forte de Deus, para que Faraó pudesse autorizar a saída do povo. Esse último sinal, essa última manifestação de mão forte, foi justamente um toque nos filhos, um toque nos primogênitos de todo o Egito. Todo primogênito morreu naquela noite, dos animais e dos homens. Não que Deus fosse mau, por isso Deus avisa, Deus manda Moisés, alerta, peça que Ele quebrante o seu coração, peça que Ele libere a saída do povo, porque se Ele não fizer isso, eu vou precisar manifestar o meu poder de uma forma que é prejudicial a Faraó e o seu povo. E ele endurece mais uma vez, Faraó endurece mais uma vez o seu coração. A noite chega, o povo de Deus está pronto, o sangue do cordeiro foi aplicado nos umbrais das portas e das janelas. E naquela noite, o anjo destruidor, passando por todo o Egito, procurando todos os primogênitos, matando todos os primogênitos, onde havia o sangue ele não podia entrar. Essa é a Páscoa, essa é a passagem. Ele ia de casa em casa, a morte ia de casa em casa, deixando a sua marca, deixando a sua dor, de casa em casa, levando o seu atormento. Mas quando ela chegava numa casa onde havia o sangue do cordeiro, ela tinha que passar. Isso é a Páscoa. Você está celebrando a Páscoa, você está celebrando que o sangue do cordeiro está na sua casa, e o anjo destruidor não pode entrar, a morte não pode deixar lá, nos seus filhos, a sua marca e a sua dor. Aplauda, porque isso é celebrar a Páscoa. Eles fizeram com o sangue do animal. Hoje, pela fé, nós temos a marca do sangue do Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Celebra mais uma vez a este sangue precioso. Celebre aí com aplauso a sua Páscoa. E antes deste momento, antes de chegar até aqui, nós temos um desfecho dessa história. O que levou até esse momento? O que desencadeou o estabelecimento da Páscoa? O que fez com que tivesse que chegar a este ponto aqui? Nós estamos vendo este momento da Páscoa, o marco final de mais de 400 anos de escravidão dos filhos de Israel no Egito. Agora, esse marco final, ele começou, esse propósito final de liberdade, de libertação, ele começou um pouco antes, quando Deus encontra Moisés na sarça ardente. E quando Deus encontra Moisés na sarça ardente, ele
Ele revela algo sobre si, que continua sendo verdade para nós até hoje, pois Ele é o mesmo, ontem, hoje e para... Ele não muda, Ele é perfeito, Ele não precisa de melhoria, Ele é o mesmo. Quando Ele encontra Moisés na sarça, em Êxodo 3, versículo 7 e versículo 9, nos revela uma das atividades de Deus nos céus. E Ele diz no versículo 7 a Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho visto e eu tenho ouvido o seu clamor, a aflição e o clamor por causa dos seus exatores, por causa daqueles que os punem, por causa daqueles que os colocam tarefas pesadas, aqueles que os escravizam. Por causa da escravidão, eu tenho visto a aflição e eu tenho ouvido o clamor. Versículo 9: o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus está dizendo, antes de chegar no momento da Páscoa, Ele desce e está conversando com Moisés, e dando a Moisés essa tarefa, essa mensagem de ir até o Egito, para a libertação deste povo. E o motivo é esse: Moisés, eu vi o meu povo, e eu vi a sua aflição. Eu vi o meu povo, a sua aflição, e o que eles fizeram com isso? Eles clamaram. Eu vi o meu povo, eu vi a sua aflição, e eu ouvi o seu clamor. Não apenas eu vi o meu povo, não apenas eu vi a sua aflição, não apenas eu ouvi o seu clamor, mas também eu vi um outro povo. O povo que está afligindo, o povo que está causando aflição, o povo que está causando essas dores em outro povo, e que é meu, e que eu escolhi, e que eu separei. Isso nos mostra que Deus, Ele conhece a nossa aflição. Ele não só conhece as nossas dores, como Ele conhece o que causa essas dores em nós. Quantos aqui já sentiram algum tipo de dor na sua vida? Nós sentimos dores físicas, nós sentimos dores emocionais, nós sentimos dores espirituais, e muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nos vemos sozinhos, e a pergunta de muitas pessoas é: será que Deus existe? Será que Deus não vê a minha aflição? Será que Deus não vê a minha dor? E a resposta é sim, Deus vê a nossa dor, mas Deus intervém quando nós saímos apenas do sofrimento da dor e nós começamos a clamar ao nosso Senhor. Não é só a dor que atrai ao Senhor, é a dor misturada, juntada, unida com um clamor. Se tem doído na sua vida, você precisa aprender a clamar. Quando Deus vê a tua dor, Ele presta atenção para ouvir se existe clamor. E onde há dor, há clamor, irá haver a manifestação do amor. Deus vai manifestar a sua graça e o seu amor em seu favor. Se você crê, aplaude Ele em nome de Jesus. Não apenas chore suas dores, não apenas lamente suas dores, não apenas encontre culpados para suas dores. Onde você estiver com sintomas e tempos de dores, aprenda a clamar ao Senhor. Isso vai trazer o cuidado dEle em direção à sua vida. Posso ouvir um amém?
das dores que nós vivemos, das aflições que nós vivemos nas nossas vidas, elas podem ser causadas por espíritos malignos. Sim, demônios são causadores de dores, mas nem tudo é culpa dos demônios. Existem pessoas más que causam dores na sua vida. E não apenas demônios, não apenas pessoas más, mas muitas vezes nós também somos causadores de dores em nós mesmos. O livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmos, e causaram a si mesmos muitas dores. Então nós estamos falando de um povo aflito, de um Deus que vê a aflição e conhece a causa da dor. E Deus está descendo e dizendo: eu quero acabar com a aflição, mas para acabar com a aflição eu preciso também acabar com a causa da aflição. Se você está vivendo aflito hoje, olhe para essas 3 áreas da sua vida. O que tem afligido você? O que tem causado dores em você? São espíritos malignos? Eles não são mais fortes do que os anjos do Senhor, do poder do nome de Jesus. Eles foram vencidos na cruz. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, derramou o seu sangue, o sacrifício perfeito. Ele tomou as chaves da morte e Ele reina nos céus para todos sempre, sobre tudo e sobre todos. Não há ninguém acima deste nome. Todo espírito maligno que te causa dor tem que se sujeitar ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplaude o nosso Cordeiro Pascal. O que tem te afligido, causado dores? São pessoas más, ou são pessoas boas que erram muito com você e te causam dores. Você precisa praticar o perdão, perdoar. Se você puder, identificou pessoas más e se você conseguir criar um certo distanciamento com sabedoria de proteção, não se abrir, não se entregar tanto para você se proteger, se guardar, é um caminho. Agora, e quando nós causamos dores para nós mesmos? Como, para onde fugiremos de nós mesmos? E uma das principais causas, existem muitos males, muitas raízes, muitas fontes de dores, mas o versículo de 1 Timóteo está dizendo que a principal, a raiz de todos eles é a cobiça, é o amor ao dinheiro, é viver para o dinheiro, é viver em busca do dinheiro, é viver em busca das riquezas, é viver para o trabalho, pelo trabalho, é viver para ganhar, é viver para guardar, é viver. Isso não pode ser, o dinheiro não pode ser um motivo da sua vida. É muito pouco, é muito barato, é pequeno demais. Se você vive assim, você vai causar muitas dores contra você mesmo. E nós temos a grande especialidade em nos autodefender. E se nós estamos causando a nós mesmos muitas dores, dificilmente nós vamos reconhecer que nós somos o errado. Não com os outros, conosco. Consigo mesmo, está fazendo sentido para você ou não? Fato é que independente da fonte de dor, Deus conhece a aflição e quer trazer cura sobre o seu povo, quer trazer cura sobre as pessoas, quer trazer cura para o seu lar, quer trazer cura para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Talvez hoje você esteja saudável, totalmente curado, puro, talvez hoje essa palavra de dor não faz sentido para você. Deus te curou, Deus te levantou, glória a Deus por isso. Mas talvez amanhã você se depare com novas dores, novas aflições. Jamais esqueça, Deus conhece tudo, todos, e Ele quer um povo curado e santo adorando o seu nome, amém? Posso ouvir um amém bem forte ao Senhor? E o que Ele faz com isso? Versículo 8 diz: eu vi a aflição
eu vi quem aflige, eu vi o aflito, eu vi a causa da aflição. Ok, Senhor, e o que o Senhor fez? Eu desci para livrá-los. Aleluia, versículo 8, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios, eu desci para livrá-los daquilo que está afligindo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, se você já identificou o que está te afligindo, saiba, Jesus desceu para te livrar daquilo que te aflige. Você é maior do que aquilo que te aflige, você é mais forte do que aquilo que te aflige. Em Jesus você pode vencer aquilo que te aflige. Dá um glória a Deus, um aplauso a Ele, de todo o coração. Ele desceu para isso. Eu desci para livrá-los e para fazê-los subir. Olha que tremendo isso. Ele vê um povo aflito, ele desce para livrá-lo, tirá-lo daquela terra de escravidão, e para subir para uma terra que ele tinha prometido, uma terra de abundância. Deus desceu em Moisés, cumpriu esse propósito. Jesus desceu, não só a terra e morreu na cruz, mas a Escritura diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, tomou a chave da morte e ele subiu, não só até o nível terreno de novo, e se manifestou por 40 dias, aqueles que o seguiram e aqueles que o amavam, mas ele subiu aos céus e está à direita do Pai Todo-Poderoso. Você crê nisso? Agora, o Espírito Santo, depois que Jesus subiu, Jesus orou ao Pai e o Espírito Santo desceu. Lá em Êxodo, o Pai desceu. 2000 anos atrás, Jesus desceu. Em Êxodo desceu e o povo subiu da terra. Jesus desceu e subiu aos céus. O Espírito desceu e está trabalhando na nossa vida, está trabalhando na sua vida, nos curando e nos preparando para subir com Ele. E Ele vai descer mais uma vez, Ele voltará de novo, nós o veremos nas nuvens, descendo sobre elas, e a igreja vai subir, está com Ele eternamente. Ele desceu para te fazer subir, Ele desceu para nos fazer subir e habitar com Ele para todo sempre. Alguém diga glória a Deus. Se você crê naquele que desceu, você vai subir com Ele. Quem não crê naquele que desceu, não sobe, mas desce eternamente com todos aqueles que o rejeitaram. Qual será o seu destino? Eu declaro em nome de Jesus, o seu destino é de ascensão, o seu destino é de subida, o seu destino é a presença do Senhor eternamente nas regiões celestiais. Você quer esse destino? Então celebra aí, porque o caminho é a Páscoa, o caminho é o Cordeiro de Deus. Agora olha só, em Êxodo capítulo 4, Moisés, ele está cumprindo o envio do Senhor, ele está levando a mensagem. O povo está aflito, aprisionado, e Moisés chega, depois de 40 anos fora do Egito, ele está dizendo: o Senhor desceu para nos livrar, o Senhor desceu para nos fazer subir. Ele está levando a mensagem. Versículo 29 de Êxodo 4, Moisés agora está junto com os anciãos, os homens mais velhos dos filhos de Israel, 30. Arão falou todas essas palavras que o Senhor falara a Moisés. Arão ajudava, Arão era irmão de Moisés e ajudava Moisés a levar a mensagem que o Senhor dava a Moisés. E agora, versículo 31, a Escritura diz: e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição. Olha a resposta do povo: o quê? O Senhor está nos visitando? Você viu o Senhor? Ele falou com você? Ele desceu? O que, Moisés? Ele viu a nossa aflição. Uau! Aqueles mais maduros, os anciãos, os que conheciam
com maior experiência, as promessas do Senhor, as promessas de libertação. Eles então se inclinaram, se prostraram e adoraram ao Senhor. Mas eles estavam escravos ainda, eles estavam no Egito ainda, eles estavam aflitos ainda. Mas a mensagem chegou, eles ouviram sobre a visitação do Senhor, eles se inclinaram e adoraram a Deus. Agora, no versículo 7 ao 9 de Êxodo 6, nós vemos a mensagem que continua sendo anunciada. Deus desceu, Deus viu a aflição, Deus ouviu o clamor, Deus nos visitou, Ele vai nos fazer subir. Uns creram, receberam, se inclinaram, adoraram. Versículo 7 ao 9, olha a mensagem: eu vos tomarei por meu povo, eu serei o vosso Deus. Você vai saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Você ainda não sabe, mas você vai saber. Você ainda não é, mas eu vou fazer você ser do meu povo. Eu vou fazer isso com mão forte. Eu estou vendo que você está aflito no meio desse povo, que você é escravo nessa terra. Esse povo não é seu, mas eu vou fazer de você o meu povo. Você ainda não sabe, você não me conhece, mas você vai saber que sou eu que te tiro debaixo das cargas dos egípcios, das cargas que te afligem, das cargas que te aprisionam. Quem está acompanhando comigo, diga bem forte: Páscoa! Ele diz: eu vou fazer de você o meu povo. Você vai saber que eu sou o seu Deus. Você vai saber que sou eu que tiro a carga que te aflige, o peso que te aflige. Qual é o peso que te aflige nessa Páscoa? O peso que te aflige é diferente do meu. O peso que te aflige é diferente da pessoa que está ao seu lado. Tem pessoas que pesam, que os afligem, os traumas da infância, os traumas da adolescência, os traumas da vida adulta, os traumas do casamento, os traumas dos relacionamentos, os traumas financeiros, os traumas em sua saúde física. O que pesa você e te aflige? Tem pessoas que o que aflige é o peso do pecado. Ela erra, ela sabe que erra, ela sabe que errou, e agora o pecado está pesando sobre a sua vida. Ela já se arrependeu, ela já pediu perdão, ela já confessou ao Senhor, mas ainda assim a culpa é pesada demais. Qual é a carga que te aflige? O Senhor está dizendo: eu estou te visitando, eu desci para te livrar daquilo que te pesa, para te livrar daquilo que te aprisiona, para te livrar daquilo que te faz clamar por causa da dor. Eu desci e vou fazer você leve para a caminhada, as promessas que eu tenho para a sua vida. Agora este povo, olha só a promessa, a palavra está sendo anunciada. Lembre-se, uns se inclinaram e adoraram. Agora no versículo 9, ele diz assim: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Não era mais aos anciãos, aquele grupo mais maduro, mais conhecedor das promessas. Agora a mensagem se espalhou, mas eles não ouviram a Moisés, eles não ouviram a mensagem, eles não ouviram a voz de Moisés, a mensagem de Moisés, mas a palavra era de Deus. Eles não ouviram a palavra de Deus, eles não receberam a palavra de Deus. E a causa, o motivo está descrito nesse versículo: por causa da angústia de espírito e da dura servidão. As aflições nas vidas das pessoas, elas podem ser tamanha que fazem com que elas percam suas esperanças. Ouvem a palavra de Deus, querem estar livres das aflições, livres da escravidão, mas elas vivem tão angustiadas.
seu espírito está tão angustiado, está tão dolorido, a servidão é tão dura, o trabalho é tão duro. Acorda cedinho, vai dormir tarde, descansa pouco, trabalha tanto, se empenha tanto, recebe tão pouco, se dedica tanto, tem tão pouco reconhecimento. A dura servidão faz com que as pessoas deixem de ouvir a palavra do Senhor. Agora nós sabemos que Ele desceu para livrar os aflitos, Ele desceu para gradativamente manifestando o seu poder no Egito, até chegar na Páscoa. 9 pragas antecederam, e Deus foi dando sinais, fazendo maravilhas, mandando a sua palavra, confirmando a sua palavra. Aqueles que não creram de pronto, aqueles que não creram prontamente, foram ouvindo novamente, ouvindo de novo, vendo o poder, vendo a manifestação de Deus. E quando chegou na saída do Egito, todos aqueles que ouviram a palavra saíram e foram libertos. Ainda que você esteja com o seu nível de fé aferido, ainda que você esteja com dificuldades de ouvir e receber a palavra do Senhor, este Deus é milagroso, esse Deus é misericordioso, Ele é paciente, e Ele quer demonstrar na sua vida o carinho, o amor, o cuidado que Ele tem por você. E pouco a pouco Ele vai fazer os sinais, pouco a pouco Ele vai te tocando, pouco a pouco Ele vai conquistando os nossos corações, porque Ele não quer deixar ninguém para trás. Ele desceu para que todos sejam salvos, Ele quer que todos subam, Ele quer que todos sejam povo dEle, para a honra e glória do sangue derramado de Jesus. Aplaude Ele aí, se você está entendendo, recebendo. E a nossa vida é assim. Às vezes a gente recebe uma palavra e prontamente a gente adora, mas nós vemos às vezes irmãos que recebem a palavra e eles têm dificuldade de adorar. Não os julgue, não os julgue. Eu estava nos fundos da igreja aqui no início do culto, ajustando um pouquinho o volume do microfone dos músicos, aumentando um pouquinho para dar para ouvir. Lá atrás, aqui onde eu estava legal, mas lá atrás precisava um pouquinho mais. Os louvores tinham começado, estávamos em meio aos louvores. Eu estava lá atrás, eu estive olhando e algo me chamou a atenção. Sabe, eu vi tantas pessoas assim com dificuldade de adorar, com dificuldade de celebrar. Eu fiquei pensando, Deus, o Senhor é muito paciente. Como nós muitas vezes diante dos nossos olhos e no nosso coração passa despercebido. Quantos motivos nós temos para te adorar. Eu estive orando por você, intercedendo por você, dizendo: Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia, espere mais um pouquinho, derrame mais um pouquinho, fala mais um pouquinho, envolve mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, se aproxima mais um pouquinho, derrama mais um pouquinho do teu fogo, derrama mais um pouquinho da tua unção, vai conquistando a cada coração. E de pouco em pouco esse lugar foi se enchendo de adoração, e nós encerramos aqui. Você viu que maravilhoso, todos cantando, esse lugar cheio de adoração ao Senhor. É disso que nós estamos falando. Ele vai se aproximando, conquistando o seu coração, e eu profetizo isso sobre a sua vida: as aflições não serão mais fortes do que o amor que Deus tem por você. As suas aflições, as suas dores, as suas decepções não serão mais fortes do que o amor de Jesus por você. Eu libero o amor que conquista os corações, que alivia das aflições, que cura e que te faz subir. Levante as suas mãos aos céus e diga isso para Jesus. Diga: Jesus, eu quero deste amor. Você falou baixinho demais, vou te dar mais uma chance. Levante a sua voz e diga: Jesus, eu quero deste amor. Aplaude Ele aí bem forte, vai. Versículo 9 de Êxodo 5, nós vemos
o que já aconteceu na vida de muitas pessoas. Quando Deus se aproxima, desce, libera a sua palavra, libera a sua promessa de libertação para nós, libera a sua palavra que nós seremos livres, não apenas das aflições, mas também daqueles que nos afligem. Muitas vezes isso aqui acontece. Êxodo 5:9 diz que os egípcios, que eram a causa da aflição dos filhos de Israel, ao ouvirem sobre a mensagem, sobre a palavra, disseram: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Deus liberou a sua palavra. Deus disse: eu desci, eu quero livrar, eu quero libertar daquilo que te aflige. Tenha esperança. Muitos estão crendo. Chegou o tempo da nossa liberdade, chegou o tempo da nossa libertação. Aqueles que afligem disseram: você está pensando que a sua vida vai mudar? Você está pensando que vai ser fácil assim? Deixar de me servir? Você está pensando que vai ser fácil assim? Deixar de ser meu escravo? Essas palavras que vocês estão ouvindo são mentiras. Essas palavras são mentirosas. Quer saber? Você está com pouco trabalho, você está com pouco serviço. E olha a estratégia para nos manter aflitos e oprimidos: agrave-se o serviço sobre eles, cause mais ocupação em suas vidas. Ele está trabalhando pouco, precisa trabalhar mais. Ele está pouco ocupado, precisa se ocupar mais. Estimule ele mais nas redes sociais, estimule ele mais nos entretenimentos, estimule ele mais naquilo que é trivial. Ocupe a mente deles, para que eles confiem menos e continuem aflitos. Coloque em seus corações ambição, amor ao dinheiro, para que eles trabalhem muito, desejem muito dinheiro, arrume mais trabalho, agrave, mais serviço, mais trabalho. Põe dificuldade lá no trabalho, põe uma equipe insubmissa, põe um líder autoritário, põe dificuldades, põe problemas, intrigas, fofocas no ambiente de trabalho. Vai lá, arruma problema, traz gravidade em seu ambiente de trabalho, para que eles se esqueçam da palavra do Senhor, para que eles se esqueçam da promessa de liberdade, para que eles se esqueçam daquele que desceu. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui ao nosso coração? Escute, querido, cuidado com os problemas lá no seu trabalho. Isso é uma estratégia do inferno para te manter aflito e minar a sua fé nas palavras do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, receba a sabedoria do Espírito Santo, receba graça e estratégia, receba anjos do Senhor para proteger o seu lugar de trabalho, o seu ambiente de trabalho, sua equipe de trabalho, seus líderes no trabalho. Receba auxílio do céu em nome de Jesus, para que eles não agravem você de uma forma que tenha um sucesso em sua estratégia. Ele desceu para te livrar das aflições, e em nome de Jesus, isso se cumprirá na minha e na sua vida. Dá um aplauso a Jesus, se você crê. A Páscoa, ela tem vários resultados, indica muitos caminhos. Nós vimos, como eu falei antes, o Bispo Erasmo falando da Páscoa em si, quanto ao feito de Jesus na cruz. Agora eu estou falando para você sobre o que veio antes da Páscoa, o que antecedeu a Páscoa. Foi o mesmo que Jesus fez, descendo, vendo a aflição do seu povo.
descendo para que nós subamos. Nós vemos os sinais, as manifestações do poder de Deus para conquistar e fazer de nós povo dele. Nós sabemos que das consequências da Páscoa também, que marca a saída do Egito, agora é o início de uma caminhada em um deserto, rumo a essa terra prometida. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 29, o Novo Testamento reforça aquilo que nós vimos no início sobre os benefícios ou consequência, resultado da Páscoa, que nós celebramos pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 28, pela fé, nós celebramos a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não nos toquem. Isso é um dos benefícios, um dos caminhos, resultados da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 11, nos mostra que a Páscoa é uma preparação. Existe uma forma que nós precisamos nos posicionar diante das festas das Páscoas. E ele diz: assim pois você vai comer a Páscoa, assim pois você vai celebrar a Páscoa. Esse é o estado que você precisa estar no tempo de Páscoa, que marca um novo tempo. E a forma é lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado na mão. Lombos cingidos, sapatos nos pés e cajados na mão. Eu estou vestido, eu estou pronto, eu estou calçado, eu tenho um cajado, eu estou pronto para uma nova caminhada. Amém? Tudo aquilo que te afligia, toda a causa da aflição, hoje, no dia de Páscoa, se você entende que Deus vê, conhece, quer te livrar e desceu para isso, você precisa se preparar para uma nova caminhada a partir de hoje. Aquilo que te afligia não vai te afligir mais, mas nessa caminhada você vai chegar até o fim, até o seu destino final. Você vai chegar até onde Deus tem para você, e isso exige preparo, e Deus pode e vai e quer te preparar hoje para essa nova caminhada. Você sai daqui hoje revestido, pronto para essa caminhada e para o destino que Deus tem para você. Você recebe e diz amém? Em último lugar, a Escritura diz que a celebração da Páscoa, ela nos traz para um tempo de abundância. Em Êxodo 12, 35, quando eles celebram a Páscoa, quando eles são livres da última praga, do anjo destruidor, versículo 35, versículo 36 de Êxodo 12, os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés. Moisés já tinha dado a palavra de Deus, direcionado eles a terem essa estratégia, a terem este comportamento. E eles foram até os egípcios e solicitaram dos egípcios, dizendo: olha, estamos saindo, e para a nossa caminhada, para as ofertas ao Senhor, para o trabalho do nosso Deus, para a adoração ao nosso Deus, para essa caminhada que nós temos para a terra que estamos indo, nós vamos ter que fazer investimentos, nós vamos ter custos nessas caminhadas, então nós precisamos de joias de prata, nós precisamos de joias de ouro, nós precisamos de roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. E assim, os filhos de Israel que viviam aflitos, eram escravizados, agora colheram grandes despojos, grandes riquezas do Egito. A Páscoa marca uma preparação pessoal, a Páscoa marca uma preparação familiar. O cordeiro deveria ser comido em cada casa, ou uma quantidade que deveria ser feita, teria que ser o suficiente para cada família. Era o momento da família estar juntos. A Páscoa é o momento onde nós nos revestimos, cajados, vestes, sapatos, para este destino que Deus tem para nós. A Páscoa, ela marca este momento, o momento onde a nossa vida deixa de ser uma vida vivida de escravidão,
e começa a ser uma vida vivida de devoção, de adoração, única e exclusiva a este maravilhoso Deus. E para essa caminhada, Ele já separa os recursos que nós precisamos para servi-lo e adorá-lo. Qual o grande problema do povo de Deus no Egito? Eles trabalhavam simplesmente para poder morar ali. Eles só trabalhavam para ter a casa que moravam, só trabalhavam para ter a comida que comiam. Eles não cresciam, eles não compravam, eles não vendiam, eles não tinham abundância, eles não prosperavam, eles não adquiriam terras. Eles eram escravos, limitados, impossível de crescer financeiramente. Agora, quando a Páscoa é selada, quando eles celebram, quando eles são livres, Deus já tem preparado para eles os recursos para eles comprarem, para eles venderem. Deus já tem preparado os recursos, colocado em suas mãos, para que ao longo de suas vidas, eles possam multiplicar e prosperar em suas famílias. Você está entendendo a grandeza da Páscoa aos olhos de Deus? Você está entendendo a importância da Páscoa no mundo espiritual? Você está entendendo a grandeza, a promessa da Páscoa? E tudo isso que nós vemos em Êxodo é cumprido em Jesus. Ele desceu, Ele nos libertou. Nós vamos subir, mas existe uma caminhada. E nessa caminhada, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a sua vida, que toda a prata que você precisa virá às suas mãos, todo o ouro que você precisa virá às suas mãos, todas as roupas que você precisa virão nas suas mãos. Você não precisa viver por isso, viva para o seu Deus. Todas as demais coisas serão acrescentadas se você crê. Aplaude Ele. Busque o seu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém, igreja? Ok. Agora eu fico olhando essa passagem e achando incrível a manifestação da graça do Senhor. Com a manifestação da graça do Senhor aos olhos dos egípcios, isso fez com que os corações deles estivessem quebrantados. O problema do povo de Deus não ter saído do Egito era a dureza de coração do principal, o faraó. E isso replicava em todos os outros. Agora a graça se manifestou. E a graça manifesta no coração dos egípcios. E os escravos chegavam agora e faziam suas solicitações. E a graça de Deus fazia com que os egípcios enchessem seus cestos, enchessem os seus veículos de transporte, suas carroças, os seus sacos, suas mochilas. Sabe, quando a graça de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, ela se torna generosa. Quero ouvir um amém aí. Sabe, se você é uma pessoa difícil de abrir a sua mão, se você é uma pessoa difícil de comprar algo para alguém, de pagar um lanche para alguém, de dar um bom presente para alguém, se você é uma pessoa assim, é porque você tá carente da graça de Deus. Sabe, se você é uma pessoa, se você tem uma empresa, se você é um empresário, mas você quer sempre os funcionários mais baratos, a mão de obra mais barata. Se você fornece materiais e você quer fornecer para os seus clientes sempre os materiais mais em conta, mais barato. Sabe, está faltando graça de Deus na sua vida. Sabe, quando a graça de Deus chega no coração, quando a graça de Deus abunda num coração, esse coração se torna generoso. E quantas vezes, olhando para esse versículo agora, eu estou olhando quantas vezes nós olhamos para a igreja, que deveria ser os representantes da graça, porque receberam da graça. Não é pela graça que somos salvos? Quem foi salvo pela graça? Nós que recebemos a graça, muitas vezes não somos generosos, muitas vezes somos mesquinhos, muitas vezes não pensamos em dar, em compartilhar, só pensamos em conquistar, em ganhar, em reter. Levanta a sua mão e fala: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso da sua graça. Olha que lindo isso. Nós estamos falando dos egípcios, dos escravizadores, daqueles que causavam aflições. A graça manifestou, e agora são eles que estão dando recursos ao povo de Deus, para o povo de Deus.
adorar, servir, honrar ao seu Deus, o gado que foi dado para que eles pudessem sacrificar ao Senhor Deus. Quantas vezes nós vemos a igreja com dificuldade de operar em graça, e quando é o sacrifício para o Senhor, a oferta para o Senhor, a fidelidade nos dízimos, a fidelidade nas ofertas, nos parceiros de Deus, muitas vezes as pessoas, sabe, elas fingem que a palavra não é para ela, que a mensagem não é para ela, que o desafio não é para ela, que o compromisso não é para ela, que ela não tem nada a ver com as despesas e o desafio de crescimento e aprimoramento. Se o seu coração está assim, está faltando graça de Deus na sua vida. A graça de Deus chegou até você só até o ponto de você se importar com você mesmo. E a gente passa por esse momento. Nós estamos tão aflitos, tão doloridos, precisamos da graça, precisamos da cura, precisamos cuidar de nós e receber em nós esse amor. Mas existe um nível maior de graça, que é quando você transborda dessa graça, da mensagem, do poder de Deus, na generosidade, amém? Na representatividade do reino, quando você não só come a Páscoa, mas você também convida outros para a Páscoa, quando você não só tem o sangue na sua casa, mas você também quer ensinar outros a importância da cobertura e da proteção do sangue de Jesus. Eu profetizo sobre essa igreja, uma igreja generosa e abundante, na graça do Senhor Jesus. Aplaude Ele de todo o seu coração. Mais forte, mais forte. Enquanto você prepara a sua oferta, a sua semente generosa, enquanto você avalia o seu coração quanto ao nível de graça que você está operando, eu quero voltar com você aqui daquilo que nós falamos durante essa mensagem. Deus vê as nossas aflições, Deus conhece a causa das nossas aflições. Ele desceu para nos livrar, Ele desceu para nos curar, Ele desceu para nos fazer subir. Isso é manifestação da graça do Senhor, porque nós não merecíamos. Nós vimos que quando a palavra é liberada, alguns creem prontamente e adoram e respondem a essa palavra de graça e de liberdade. Outros demoram um pouco mais, mas todos nós estamos sendo trabalhados e mantidos em adoração ao Senhor, amém? Nós vimos que aqueles que nos escravizam, aquilo que nos aflige, os instrumentos de aflição na nossa vida, não quer que nós creiamos. E quando você decide crer na palavra de Deus de liberdade, sabe, às vezes a vida vai se tornar, parecer ter ficado pior. Nossa, eu comecei a servir a Deus, agora as coisas parecem que pioraram. Sim, são aqueles que te afligiam, que estão querendo te perturbar para você não confiar na mensagem. É uma estratégia contra a fé. Eles não vão vencer. O amor vai triunfar sobre nós. Cadê o grande amém? Nós vimos que a celebração da Páscoa traz livramento, que nós precisamos nos preparar para uma nova caminhada, e que a Páscoa é um marco do início de abundância na nossa vida. O quanto disso você pode crer? O quanto dessa palavra você pode crer? O quanto dessa palavra você escolhe crer? Qual é o estado do seu coração agora, nesse instante, daquilo que cabe à sua vida? Quão inclinado está o seu coração para adorar? Ou quão fechado estão os seus ouvidos por causa das dores e da aflição? Independente do nível, do estado, é Páscoa. Essa verdade não muda. O Cordeiro é imbatível. O Espírito desceu, está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer curar a nossa vida e a nossa história. Ele reina. E Ele é o único caminho para que subamos. Ele desceu. E é só Ele que pode te fazer subir. Você entende isso? O quanto dessa palavra te faz inclinar o coração e adorar ao Senhor.
Prepare a sua semente, prepare a sua oferta. Quando você vier para o altar, você vai deixar no altar a sua semente, a sua oferta. E você que tem aflições que precisam ser curadas, você que precisa se revestir para uma nova caminhada, você que precisa dos efeitos da Páscoa na sua vida, você vai vir para o altar, vai inclinar o seu corpo aqui. Se você puder, dobre os seus joelhos. Se você não puder, incline-se no altar e toque no altar. Venha adorar o Senhor. Nós queremos orar por você, pelo poder de Deus sobre a sua vida, pelo sangue de Jesus te guardando, te cobrindo na sua casa e onde você estiver, em nome de Jesus, amém? Encontre em você a causa das suas aflições e venha para o altar. Vai lá, prepare aí a sua semente, prepare aí a sua oferta ao Senhor neste dia especial. Prepare uma oferta generosa. Quando você estiver pronto, pode sair e vir